Bem, meus caros, Ricardo Teodoro aqui do Incorpora Comigo. Esse daqui é o podcast número 1 com meu amigo aqui, também Ricardo, veio bater um papo com a gente aqui. É isso. De xará para xará. Se você tá me vendo, tem essa câmera aqui, tem aquela câmera lá e tem uma outra aqui, mas daqui a pouco a gente... Muita câmera. Eu tô aprendendo, gente. É a primeira vez, né? Sentei com o Ricardo aqui e falei, cara, você me ajuda aqui? Ele falou, ajudo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco também sobre essa ajuda que o Ricardo traz para as empresas, para os empresários como eu. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Trocar algumas experiências aqui. E eu quero já abrir aqui apresentando o trabalho do Ricardo, que é mais conhecido como Rico Jimenez. É isso. Mentor comercial. Vale destacar que nós aqui também estamos sendo mentorados, né, pelo Xará, nós vamos se tratar assim, né? E vamos lá, ó, presta atenção aqui, ó. O Ricardo, ele possui 30 anos de vivência comercial, ele é administrador, atuou como executivo de grandes empresas de TI no Brasil e América Latina, executando projetos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e África. O cara rodou um pouquinho, né? Rodado. Um pouquinho. Já atendeu mais de 750 empresas, já treinou mais de 8.500 empresários e executivos no Brasil e em mais de 12 países, gerando mais de 1 bi de reais em vendas extras com seus clientes de 2019 até hoje. Esse 1 bi é o que você monitorou, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes. Por aí, um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais. Tiquinho mais. Não tem o meme lá do Leônidas lá? Um pouco mais. Pouco mais. Desde 2004 empreende serialmente. Isso aqui, empreendedor serial, é legal. E ajudando seus clientes em novos mercados, aplicando abordagens inovadoras e metodologias para os mercados de, agora anota aí, educação. Aí você vai entender por que ele está ajudando aqui também, o Incorpora Comigo. TI, finanças, seguros, e-commerce e varejo, inclusive em startups que atendem em conjunto com fundos de investimento. Ele é mentor e consultor de grandes empresas globais, é um cara que é fonte, só é a fonte da Rádio CBN, já publicou mais de 80 artigos na Folha de São Paulo, UOL, DCI, PGN, Revista Nefac, Portal Santander, entre outros. Esse entre outros deve ter mais umas 35 linhas aí. Tem um monte, meu amigo, tem um monte. A gente gosta de escrever, gosta de falar. A gente tem o mesmo nome, certo? É isso. Mesmo nome. Geralmente, Ricardo, é tudo gente boa. A gente torce pro Corinthians. Os dois torcem pro Corinthians, apesar que eu sou um corintiano assim, bem sem vergonha. Mas, enfim, corintiano. E a gente tem mais alguma similaridade na cor do cabelo, né? Então, tem algumas similaridades. Shampoo. Quantidade de shampoo também, velho. Quantidade de shampoo, reduzida. É bem baixinho, consome pouco, econômico, como é que é? Ambientalmente sustentável. Né? A gente joga pouco sabão na natureza, né? Mas vamos lá, meu caro, vamos começar. Fala um pouco sobre sua história, né? A gente viu aqui que você conhece pouca coisa sobre. Obrigado, Ricardo. Obrigado você de me receber aqui, obrigado à audiência daqui do Incorpora Comigo, vocês que são incorporadores, construtores, investidores, parabéns aí pelo espaço, Ricardo. Essa área precisa de um espaço onde se troca ideias, né? Não só sobre investimento e incorporação, mas do que fazer, né? Como é o processo. E eu já disse para várias pessoas, sou apaixonado pelo projeto do Incorpora Comigo, acredito que o podcast é uma abertura para isso, né? Uma oportunidade onde pode existir muita troca entre o que você faz, entre o que cada um faz e entre o que cada pessoa que conecta pode fazer. Eu acho que isso é muito legal. E falando assim da minha história, eu era um menino que trabalhava na videolocadora com 16 anos, foi trabalhar no escritório de contabilidade, e aí um dia acharam que ele sabia vender bem, porque ele explicava as coisas direitinho. Tinha o dom. Fala que tinha aquele traquejo de vendedor, né? Tem que ter aquela... Eu não sei, eu não me via vendedor, né? Eu não me via vendedor, e com o tempo eu saí da área de tecnologia, né? E me tornei vendedor, aquela história, vendedor vende tudo.
O vendedor vende tudo mesmo, de parafuso a curso, a empreendimento, a submarino nuclear, já vendi tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo, Cara, tudo. depois você conta essa história aí. Uma hora eu conto. Submarino nuclear. Uma hora eu conto. O submarino não, mas a fábrica eu estava lá. Você está com dificuldade de vender, cara. O que aí? É pão? Eu já vendi coisa mais difícil do que isso. Peraí, o que mais tem de simples que a gente pode vender? Sei lá, bala? Bala vende bem, meu cara. Né? Bala vende bem. O cara vendeu o submarino. Vende a fábrica, né? Todo dia tem um submarino para você vender. Mas vamos lá. O que eu fui aprendendo com o tempo, na minha história, sabe, Ricardo, é que a gente consegue vender qualquer coisa. E eu não fui empreender com o passar do tempo por necessidade. Eu fui empreender porque eu queria. Eu entendi que o que eu fazia agregava e que eu podia resolver o problema de alguém. Então, no fundo, eu me vejo como um resolvedor de problemas. Então, a venda sempre é uma dificuldade em qualquer empresa. E foi por isso que a gente foi construindo isso. Eu trabalhei em 4 empresas, né? Empresas multinacionais, aqui no Brasil, fora, depois eu fui empreender, construí uma empresa absolutamente espetacular na área de software. Foi um case de sucesso por 9 anos e 8 meses, muito bom. Depois realizamos ali o que podíamos, né? Saímos também da dívida, que também faz parte. Eu falo que empreender é dever, cara, nos dois sentidos. Esses dias eu vi um cara, ele comentando, ele falando assim, que empreender no Brasil é você ter a capacidade de deitar devendo e dormir tranquilo. Olha, eu tenho um amigo que tem um fundo de investimento, o Marquinhos, eu acho que é muito engraçado. Ele fala, tem uma asset, né? Ele fala assim, Rico, o importante é dormir rico. Ele falou, você pode dormir toda noite rico porque você é o rico. Eu falei, caramba, cara. Mas tem sentido, né? Você, quando empreende, você tem um sonho muito grande dentro de você. E necessariamente esse sonho, né, essa prosperidade, ela é exaltada quando você está realizando, você está tracionando o negócio. E a área que eu trabalho, que é a área de vendas, né, ela depende 95% de mentalidade, 3 ou 4% de atitude e 1% é habilidade técnica. Caramba! Porque a maioria dos vendedores, eles se acabam na mentalidade. Peraí, essa eu vou anotar. Anota 97%. Aí, 95% é mentalidade. Ó, o pessoal vê que eu estou anotando mesmo. Anota aí. Eu falo nos meus cursos. A gente também aprende. 95% é mentalidade. 95% é mentalidade. É como você pensa e encara as coisas. Caraca. E eu acho que aqui nessa nossa entrevista, na nossa conversa, no podcast, acho que dá para a gente passar um pouco disso para o pessoal. Muitas vezes você não está vendendo o teu empreendimento, ou não está conseguindo vender o teu projeto, porque antes de você vender o empreendimento, tem que vender o projeto, não é assim? Total. Você tem que conectar, então eu acho que o bom incorporador, ele é um baita vendedor. Ele, antes de mais nada, ele tem que ser vendedor. Mas eu sou técnico, né? Todo mundo tem que aprender a vender. A gente nasce vendendo. Olha só, quando você nasce, a primeira coisa que você faz é chorar, não é? Aí você já vendeu um problema para alguém. E aí você já recebe o troco, um leite, né? Boa. Leitinho, carinho, agasalho. Aí a hora que você sentiu que não está tão legal, você chora de novo. Aí, você vendeu outro problema ali, vendeu a solução, me dá aqui o cobertor, banhinho, fralda limpinha, não é assim? Cara, venda é troca, Ricardo. O tempo todo, quando a gente está vendendo, a gente está trocando. Ou tempo por dinheiro, ou um produto por dinheiro, ou uma necessidade por dinheiro, atenção por dinheiro. Então, troca. Estou sempre trocando alguma coisa. Dinheiro por atenção. Né? Tem gente que troca até amor por dinheiro. Sim, conhecimento. E dinheiro por amor. Conhecimento por dinheiro. Conhecimento por visibilidade. Então, a gente está acesso, né? vendendo. Dinheiro acesso, também dá acesso, a gente sabe disso. Acesso. O acesso é uma coisa importante na área de vendas. Um dia chegaram para mim e perguntaram assim, cara, você tem um baita network. Falaram para mim, Rico, você tem um baita network. Eu tenho mesmo. Você já parou para pensar qual é o tamanho do seu network? Aí eu fiquei pensando na hora, eu tenho umas 13 mil pessoas no meu LinkedIn. Mas como é que mensura isso, né? Essa é uma boa pergunta. É boa. Eu pensei, eu usei aquela lá que a gente tá
a 4 ou 5 pessoas de qualquer outra pessoa, né? Uhum. Eu fiquei fazendo os rabiscos, bom, como é que eu chegaria no Obama, né? Tá. Como é que eu chegaria no Bill Gates? Tá. Como é que eu conseguiria falar com o Lula? Tal. Posso querer falar com o Lula, não posso? Pode, né? Claro. Claro. Por que não? Então, como é que eu falaria com... Ele é vizinho nosso aqui. Não, nosso companheiro aqui, A sede dele, a casa dele tá pertinho aqui. Vamos, sai da política, sai da política. Só estou falando que dá para chegar em qualquer pessoa. Sim. Eu comecei a pegar um papel e comecei a anotar. Falei, bom, com esse aqui eu chego nesse, esse aqui chega, né? E realmente fica faltando às vezes uma pessoa, ou talvez duas para chegar em alguém. Eu falei, pô, isso aí tem sentido. Aí eu assumi uma frase para mim. Meu network é infinito. Interessante. Porque eu consigo chegar em qualquer pessoa. Eu sou vendedor. Eu chego em qualquer pessoa. E aí, Ricardo, eu entrei nessa jornada de começar a pensar no network, de comandar, e você, o teu network é infinito. Você que acaba não ativando ele, né? E para que fazer network? Para poder fazer dinheiro, para poder fazer resultado. Se você, como é que você faz R$1 milhão hoje? Você pega 1.000 pessoas que te dão R$1.000, você tem 1 milhão. É isso? Faz sentido. É basicamente assim. Se você tiver 1 milhão de pessoas te dando R$1, você tem 1 milhão também. Uhum. Então é simplório pensar isso, mas aí eu comecei a juntar uma coisa na outra. Vendas, network, quantidade de gente, quantidade de coisas para um produto qualquer que podia ser vendido. E aí eu entendi como gerar riqueza. Venda é troca em prol de geração de riqueza, de prosperidade. Então a mentalidade da gente acaba governando a forma de fazer as coisas. Um exemplo. Muitas vezes quando você vai trabalhar com alguém, né, fala, pô, vou montar um empreendimento com alguém aqui. O cara tem um terreno, não é assim? Ou o cara tem uma ideia e ele ainda não tem o terreno, ou o cara tem o terreno, a ideia, mas não tem o dinheiro. Sempre falta uma ponta ali. Você vai ter que vender de um para o outro para conseguir chegar lá. E essa conexão do network é muito interessante, cara. Porque você consegue conectar possibilidade transformando em oportunidade. Sim. Voltando lá no Ricardo, lá de trás, lá no Rico. Como é que eu comecei? Eu comecei vendendo software, né? Depois tive loja de automóvel, tive várias coisas. Trabalhei com todo tipo de estrutura que você pode imaginar, desde estrutura grande a estrutura pequena. Eu falo que separa uma empresa do sucesso é a venda. É a venda. É ali que a coisa acontece. Né? Exato. Então, como é que você consegue crédito no banco? Você vai ter que vender para o gerente. Ele vai ter que virar seu cliente. Ele tem que virar seu comprador. Na verdade, ele tem que virar o seu vendedor. Tem uma coisa nova que surgiu há alguns anos, que é chamada de satisfação do cliente. É o famoso NPS. Né? Não é INPS, é NPS. A audiência pode entrar aí e procurar o que é NPS. E nada mais é que uma pesquisa de satisfação. E quando eu vou fazer gestão de área de atendimentos, que é venda, eu chego no cliente e entendo assim, tudo que ele tem de resposta, vamos dizer que seja de 1 a 10 a satisfação do cliente, tudo que for de 1 a 7, para mim é detrator. Ou seja, alguém pode em algum momento falar mal de você. Ou ele está falando mal ou ele vai falar mal. Tudo aquilo que for 7 e 8 é neutro. Esse cara nem vai te ajudar e também não vai acelerar seu negócio. Você tem que trabalhar esse cara muito para fazer ele ser 9 ou 10. 9 ou 10 é aquele cara que te indica. Você pode olhar para todo sucesso que você teve, Ricardo. Todo cara que te indicou, todo cara que te levou, você estava aqui ó, no topo com ele. 9 e 10. Você não era 3. Esse 3 está falando mal de você. O 7 é aquele que fala assim, o 6, 7. Fala, ele é bom, mas... Não é assim? Mas tem uma vírgulazinha. Agora o 7, 8 ali, né? Esse aí não está prestando atenção em você. Mas o 9 e 10, cara, ele te leva em todos os lugares. O gerente do banco foi assim. O cara do cartório foi assim. O cara da prefeitura que aprovou lá a planta, não é assim? Você está 10 para ele. Você tem que estar 10 para todo mundo. Então, como é que a área de vendas, né, te coloca nesse patamar? Sua roupa,
sua mentalidade, né? Seu físico. Cara, eu perdi 41 quilos. Cara, você me contou essa história. 41 quilos. Por quê? Porque tem que transformar. A pessoa tem que olhar para mim e falar assim, o rico é transformador. Ele pode me transformar. Você não transforma o corpo dele? Como é que ele vai transformar a minha empresa? Aí não deixa de ser inspiracional até nisso, né? Mas aí você fala assim, pô, eu faço uma baita de uma obra para um cliente, eu faço um baita de um serviço para um cliente. Tem muito arquiteto e engenheiro que te assiste, né? Sim, tem. Muitos. E aí esse cara faz uma baita obra, um baita serviço. Aí você vai lá, pede para visitar uma obra dele. Você chega lá, o que acontece? Capacete jogado de ponta cabeça com massa dentro, não é assim? Desorganizado. Ferramenta, saco de cimento furado, jogado. Você vai acreditar? Quanto é um saco de cimento hoje, cara? Mais ou menos. 28, 30 reais. 30 reais. Pô, se o cara tiver... Ele tá jogando seu dinheiro fora. Sim. Não é? Parece até estranho a gente falar assim, obra suja, mas pra gente que é técnico, a gente sabe que é uma obra limpa e o que é uma obra suja. Você obra sabe isso, é né? obra, né? Isso é fato. Mas existe aquela obra que é bagunçada, do jeito que você falou, o capacete com cimento dentro, né? Porra. O meu pai trabalhava nessa área, sabia? Ah, é? Meu pai foi empreiteiro por muitos anos, fazia acabamento, né? Então ele tinha o pessoal que trabalhava com ele e tudo mais. E uma das coisas que eu me lembro, quando eu era garoto, eu acompanhava ele. Eu lembro que ele pegava no pé demais do pessoal, com a roupa, guardar ferramenta no fim do dia, recolher durante o dia quando ele passava na obra. O Trump conta isso, o Trump conta que o pai dele ficava olhando os pregos jogados no chão e recolhia. Sabia dessa história? Está no livro dele. Ah, é? Ele tem um livro fantástico, chama-se... como é que é o nome? Pense Grande, o nome do livro. Legal. Pense Grande, vale a pena. Bota aí no podcast, no rodapé, esse livro é legal pra galera ler, Pense Grande. E ele conta essa história do pai dele no livro, que ele ficava olhando os pregos no chão, recolhia nas obras, para não ter perda, não ter desperdício. Por quê? Porque aquilo era importante. Eu lembro que meu pai, ele olhava para tudo isso. Pincel jogado, sabe? Lixa jogada. Então, isso daí fazia, num primeiro momento, economizar, mas por outro lado, quando vinha o dono da obra, o dono do prédio, né? E olhava, pô, a parte onde eles estavam trabalhando ali, organizada. Então, a minha mesa de trabalho organizada, a minha forma de trabalhar organizada. Eu estou aqui no teu escritório, aqui gravando o podcast, organizado. Então, todas essas coisas mostram organização. Então, dentro dessa área de vocês, a organização é vital para poder vender mais. Eu não compraria uma obra de um arquiteto sem ver uma obra dele. Eu não compraria. Eu gostaria de ver o cara que vai construir minha casa, né? Ou que eu vou construir lá, você é um investidor e vai construir um apartamento, um prédio, junto comigo, você sócio ali. Eu quero ver como é que é. Como é que você vai confiar? Eu sempre falo o seguinte, né? Como é que você vai confiar anos da sua vida Exato. em 5 minutos de conversa, né? Não dá. Não dá. Tudo bem, se você vai comprar um hambúrguer, talvez com todo respeito ao pessoal do hambúrguer, entenda o que eu vou dizer, né? Você vai comer um hambúrguer ali, acabou. Os hamburgueiros por aí. Né? Agora, uma moradia é uma decisão de longo prazo, né? É importante. Digamos que você... Vamos dar uma piorada no cenário. Se o cara que fez o hambúrguer não cuidou do processo, não é organizado, não tem um bom produto, como você falou, e eu posso falar porque quem me conhece sabe que o meu cunhado, eu sou suspeito para falar dele, porque além de meu irmão, assim, é o irmão que nasceu de outra mãe, né? O hambúrguer dele, cara, não tem pra ninguém. Vou fazer propaganda de graça pra você, hein? Olha lá. Bota aí na descrição. Ele tá onde? Tá aqui em São Bernardo? Ele é de Santo André. De Santo André, olha aí. Ele é de Santo André. Pronto. Mas o que eu quero dizer, e ele fala muito sobre isso, né? A questão da qualidade do produto, a escolha, até da alface, do tomate, o pão, né? O pão, o fornecedor e tal, e toda essa parte de organização e processo que você falou. Mas se você não cuidar disso e oferecer um produto ruim para o seu cliente, esse cara pode passar mal, ele pode ter um problema de saúde, ele pode ter que ter, eventualmente até ser internado, mas... Eu lembro isso tem muito a ver, tá? Eu morei num prédio, num apartamento antes desse meu agora. Num dia eu estava na cozinha e percebi que o azulejo estava soltando. Poxa, o que será que aconteceu, né? Às vezes a gente chama de problema de patologia.
que tá ali ligado com a questão da saúde que a gente tá falando. É sério? É? Mas Patologia. soltou o Patológico. azulejo ali. Aí depois, bom, enfim, eu fui viajar, fui fazer um treinamento com um cliente em Fortaleza. E eu fiz um voo que sai bem cedo de lá. Eu cheguei bem cedinho em casa. Quando cheguei em casa, minha esposa estava desesperada. Todos os azulejos do banheiro soltaram. Terminaram de soltar. Não, era na cozinha que estava solto. Mas soltaram no banheiro. Entendi. O que acontece? O cara, quando fez o serviço lá, não sei, usou um material de qualidade ruim, ou não fez o processo direito, não sei, não entendo dessa parte. Mas caiu. Então, eu penso muito numa coisa, que eu vou trazer um parâmetro aqui, de repente você tem uma visão legal disso daí, e eu acho que o pessoal que está assistindo a gente pode botar no comentário também o que pensa desse negócio de azulejo cair. Mas eu gosto muito de carro da Volkswagen, sabia? Gosto muito. Porque assim, eu acho que a Volkswagen é uma empresa imensa. A Fiat também acho imensa. Qual é a chance de eu ir lá e comprar um carro e eles falarem assim, ó, eu vou botar nesse carro aqui um truque para ferrar o Ricardo aqui, ó. Faria para você? Faz sentido, cara? Não. A Volkswagen fazer isso com você, a Fiat, Não a Mercedes, a Ford. Não, você para o Ricardo, vou estragar o Ricardo aqui. Não vai fazer isso. Então, quando você compra um carro de uma montadora famosa, né, de uma montadora estabelecida, você concorda que eles vão lá e tomam todos os cuidados com todos que eles produzem? Total. Pode dar um defeitinho, mas a hora que você pegar o seu telefone e ligar lá, o que acontece? Na hora, né? Te atende na hora. Já te atende na hora, é normal. A Mitsubishi é assim, todos são assim. Eu sou suspeito para falar, porque eu tive muito Volkswagen. A maioria dos carros que eu tive, tudo foi Volkswagen. A gente fala muito sobre resistência, né? Sim, são carros sim, mas resistentes você e já tal. teve problema com o carro deles? Não. Eu já tive. Nada sério, não. Não, eu já tive problema sério. E o cara vai lá e arruma para você. Eu tive problema sério com o Mitsubishi, BMW, já tive problema sério com o carro. E o cara arruma. Por quê? Porque ele não vai se expor, ou expor a marca dele, é um negócio dele, é aí que tá a chave, hein, cara? Ele não vai se expor por causa de um probleminha. Sim. Ele vai chegar junto e vai arrumar. Você acredita que essa construtora, por ser desconhecida ali, não resolveu o problema? Mandou o cara lá depois de quase 30 dias, o cara foi lá, pôs o azulejo tudo torto, voltou outro, tirou, pôs de novo. Aí eu virei pro cara e falei, põe mais não. Deixa que eu resolvo, né? Deixa que eu resolvo. Mudei. Então, só para te concluir isso faz sentido no caso da incorporação? Faz, total, né? porque a gente estava falando o seguinte, né, que eu dei o exemplo do hambúrguer porque é uma decisão é uma compra de decisão rápida, né? Sim. Você vai lá, sim, vou comer no final de semana. Tá bom, hoje é segunda-feira, o dia em que a gente está gravando aqui. Segunda-feira é dia de comer hambúrguer. Total. Mas no final de semana, né, na sexta-feira, ali, no sábado, vamos comer hambúrguer. Tá bom, você programou, chegou, comeu. Isso. Agora, comprar um imóvel, às vezes a pessoa demora um ano tomando decisão. Por quê? Porque ela precisa olhar o quanto ela pode pagar, o local que ela quer, o tamanho da família, como ela está projetando essa família. Né? Às vezes ela vai casar, às vezes vai nascer um filho, o primeiro filho, o segundo filho, às vezes o terceiro filho. As famílias ou não tem filhos, mas tem cachorro, sim, ou gato, e aí você precisa de um condomínio que tem, inclusive... ou uma casa, enfim, que tenha suporte para essa escolha que você faz. O isolamento do piso, né, também é diferente, né? Mas a questão é, quando você toma uma decisão dessa, a resposta dessa decisão é que você vai ficar longos anos em posse daquele imóvel. Morando lá, né? Morando lá. Então não pode ser uma decisão assim, baseada numa conversa de 5 minutos. É o que a gente estava falando, você precisa olhar, pesquisar, sim, estudar, conversar... Enfim. Mas o incorporador ele constrói para longo termo. Né? Eu acho que não se constrói uma coisa para hoje para derrubar amanhã. Né? Sim. A obsolescência programada do imóvel, acho que não tem sentido. Fala-se muito em 50 anos, né? 50 anos. Durar pelo menos 50 anos um imóvel. Não sei se eu duro 50 anos. Né? Será que você dura, Ricardo, 50 anos? Mais 50? É. Olha, não sei. Você conhece algum arquiteto aposentado? Nenhum. Não tem, cara. Esses caras são tudo doidos. Não tem. Eu lembro. Tem, mas não tem. Eu lembro quando eu estava na faculdade, foi quando faleceu o Oscar Niemeyer, né?
que é um arquiteto Ele muito morreu trabalhando, né? respeitado por todos nós. Eu lembro que na ocasião, eu tinha uma professora que ela era assistente dele. Né? Sério? Que legal, hein? Sim, e inclusive eu me encarreguei de dar a notícia para ela, porque eu recebi a notícia antes dela. Não sei se por causa da ligação dela com o Oscar, a equipe não anunciou e a gente viu O Niemeyer é uma sumidade, né? Mundial, né? A gente viu pelas notícias na época, tava todo mundo ligado, porque ele estava internado. E aí eu fui encontrar ela na sala dela, né? Já que ela estava dando aula na época. E a gente foi conversar com ela e ela contou a seguinte história, que ela tinha visitado ele uns dias antes, que ele estava internado no hospital. Ele ia completar, faltava exatamente um mês para ele completar 105 anos. 105? Ele tinha 104 anos, faltava um mês para ele completar 105 anos, e ele estava brincando com as enfermeiras que ele queria ir embora, que ele tinha projeto para entregar. É uma característica da área, né, cara? Eu acredito que eu vou no mesmo caminho. Característica. Mas tem uma coisa que eu acabo me relacionando muito, né, e aqui trabalhando contigo agora eu percebo uma dificuldade muito grande do pessoal da área de conseguir assumir essa postura de vendedor, não é? Muita. Agora eu vou inverter aqui o podcast, porque o podcast pode inverter, né? Sim, claro. O que você acha que isso acontece, hein, cara? Pois vou falar por experiência própria, né? Uma das visões que eu tenho a respeito disso, talvez não por causa da palavra vender ou ser vendedor. É tipo um pecado, talvez, essa palavra? Não. Sabe o que acontece? Vou falar por mim, né? Hoje eu sei que, por exemplo, as faculdades mais atuais, elas têm matérias de empreendedorismo. Sim. Quando eu fiz a faculdade, não tinha, pelo menos na faculdade que eu fiz, não tinha isso na grade. Então, para mim, já foi uma certa dificuldade a questão do empreendedorismo, no seguinte sentido, de que a faculdade ela me treinou para ser funcionário. Ela não me deu a visão... Para trabalhar no escritório de arquitetura, e não para ter o seu, não para ser. Trabalhar para alguém, seja no escritório de arquitetura, escritório de engenharia, embora sejam áreas correlatas, mas tem muita coisa que a engenharia utiliza da nossa experiência e a gente dá deles. Né? Eu poderia trabalhar numa construtora, como eu já trabalhei, poderia trabalhar numa incorporadora, como eu já trabalhei, enfim, você pode... A área da arquitetura ela é muito grande, e você consegue migrar... É ampla, né? Em várias áreas. Mas em nenhuma delas eu consegui, talvez por minha experiência profissional, eu sempre fui o técnico. Então o meu quadrado, e eu até falo isso pro pessoal do Incorpora Comigo, né? O meu quadrado ele era muito pequeno. As empresas por onde eu passei, eu enxergava, quando chegava para mim algum tema, assunto, projeto, obra, seja lá o que for, sim, alguém já trabalhou muito tempo antes de mim, até aquilo virar uma realidade para chegar no meu setor. Você era um dente da engrenagem. Isso. Eu não conseguia enxergar fora do meu quadrado. Legal. Não era uma questão de... Pelo menos isso para mim, talvez, vou chamar, hoje está uma moda de chamar de bolha, né? Bolha. A minha bolha, na ocasião... Minha bolha de Nutella, né? Nutelagem tipo total isso. Da bolha. Mas os caras com quem eu convivia, a gente nem passava na nossa cabeça a questão da venda. O departamento comercial era uma coisa muito distante da técnica. Eram pessoas que a gente às vezes nem sabia quem era. Você sabe que eu comecei trabalhando, né? A primeira companhia americana que eu trabalhei era muito grande, tradicional, centenária, né? Eu falava que lá a gente podia usar qualquer cor de roupa, desde que o terno fosse preto ou azul marinho, a camisa branca e a gravata vermelha ou azul. Então era interessante, né? Você tinha bastante liberdade. Muita opção de escolha. Muito. Eu usei terno e gravata, paletó e gravata, né? E calça, enfim, costume 22 anos, 6 dias por semana. Virou quase a roupa de ficar em casa no sofá. Eu fiz uma imersão, coisa de 2 anos, né? E aí uma das partes ali eu entrei de short e camiseta, né? E o pessoal todo arrumado, né?
Por quê? Para libertar vocês desse grilhão, né? Aqui, do ó. comercial internado. Arquiteto, ó. Camiseta preta, calça preta, acabou. Mas eu me visto assim bastante, né? E não tem vergonha. Que é uniforme, né? Uniforme. Mas foi muito tempo terno. Mas eu lembro do por que eu fui parar no comercial, sabe, cara? Eu lembro que nessa companhia tinha um estacionamento, tinha manobrista. E aí, assim, eu parava numa área, eu era assistente técnico na época. Eu era técnico. Então eu parava o carro ali, vinha o manobrista, pegava o carro, era muito grande, né? E ele ia lá estacionar. E demorava para vir o carro. Às vezes 20 minutos para vir o carro, meia hora para vir o carro. Caramba. E eu perdi um tempo imenso. E do outro lado tinha outro estacionamento, que parava a diretoria e os caras do comercial. Cara, o cara do comercial parava o carro. Eu lembro que na época eu tinha um Fiat Premium. E era um carro bom. Premium na era época. bom. Era, né, 90 e alguma coisa, era um carro bom. O carro era novinho, tinha 1 ano e meio, 2 anos, zero praticamente. Era um sedã da época. Era. E aí eu olhei esse estacionamento do pessoal ali, eles tinham Audi, BMW, Fiat Tempra na época, o pior carro que eles tinham era um Monza. Só que o cara descia às vezes comigo no elevador, ele ia lá, o carro dele chegava e o meu esperava. Aí ia outro. Perguntei um dia para o manobrista, por que eles param o carro lá? É porque eles são do comercial. Eu falei, é mesmo? Não, eles têm prioridade. Sério? Eu falei, eu vou entrar no comercial. E deu 2 gatilhos para mim. Eles tinham prioridade e eles tinham os melhores carros da empresa. O que esses caras fazem, né? Eu queria descobrir. O que esse povo tá fazendo que eu não consigo saber. Quando a informação chega para mim, já foi, né? Já aconteceu. E por que esses caras têm tanta prioridade a ponto de... Aí a mentalidade, Ricardo, que entrou. Entendi. A chave virou. Eu falei assim, não, peraí, eu não quero estar com todo mundo. Eu quero estar lá no topo. Eu quero ir lá na ponta. E aí tinha um preço para pagar. O preço para pagar foi, meu salário virou 1/3 do que eu ganhava. Mas para começar de novo. Para ir para o comercial. E aí, sei lá, em 6 meses eu ganhava 3, 4 vezes mais do que o pessoal da área técnica. Aquele filme Em Busca da Felicidade, você assistiu? Você deu, vamos dizer assim, um passo para trás e depois deu 10 para frente. Eu dei uma cambalhota para um lado que eu nem sabia o que aconteceu, eu não sabia como era. Sim. Porque eu só explicava direitinho e estava bom, estava confortável. Era gostosinho, quentinho ali onde eu estava. Eu fui para um lugar que era um verdadeiro inferno. E aí quando eu cheguei lá, eu me encontrei. Você imagina como é que era? Você chegar num lugar onde todo mundo está falando no telefone, todo mundo correndo, um monte de reuniões. Pra você ter uma ideia, a minha divisão, nós tínhamos um e-mail, um computador e 23 pessoas. Caramba, como que isso dá certo? Deu certo. Você falou do Em Busca da Felicidade, ele tem uma referência, né? Eu lembro desse filme, porque ele pegava o telefone e não deixava o telefone no gancho. Ele ficava com o telefone ali e desligava, eu fazia igual. Como eu não tinha cliente, eu tinha que ligar. Eu lembro que ele criava métricas de como eu consigo ser mais rápido, né? Criava lista, criava método. Como eu consigo produzir mais rápido para poder vender e tal. Tanto que eu lembro que na época que eu estava no começo, né, no comercial, meus amigos, Ricardo, meus colegas ali, faziam 1 ou 2 visitas por dia. Eu fazia 7. Olha. 7. Em São Paulo, de carro. Como? Eu dava um jeito. Eu agendava uma reunião atrás da outra. Não tinha online, não, na época. Era presencial. E assim, eu sentava com o cliente e dizia para ele, nós temos de agora até tal hora. Às vezes 15 minutos, 20 minutos. Então era extremamente objetivo no que eu tinha para fazer. Então eu levava para o cliente uma notícia, geralmente. Numa época que não tinha o Waze. Não tinha nada. Tinha o Waze. Tinha o guia. O guia que andava na porta do carro. Que parecia um tijolo desse tamanho, né? Meu amigo. E você saia colando e fazia seta de um para o outro para chegar. Eu fiquei responsável aqui pela região do ABC por 6 meses, numa das companhias que eu trabalhei. E era uma operação que não lucrava, não vendia. Porque o cara ficava em São Paulo, a companhia ficava em São Paulo, ninguém queria vir aqui. Aí eles queriam contratar um vendedor daqui, do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que fosse todo dia na empresa, fizesse as reuniões diárias e tal, viesse visitar e voltasse na hora do almoço e visitar. Não conseguiam cobrir a vaga, eu tinha acabado de casar.
eu virei para eles e falei assim, eu cubro a minha região e cubro lá também. Falei, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aí assim, você quer me convencer de que dá para eu fazer? Só precisa falar para mim uma coisa. Cadu, você não vai conseguir. Rico, não vai dar, viu? Fala para mim que não vai dar. Meteu o desafio na cara. Se você me desafiar, é pior. Eu vou fazer o dobro. Porque assim, ó... Acho que o benefício da dúvida aí é a energia para... Ricardo, cada um deriva energia de alguma coisa. Sim. Tipo, o que me dá energia? É eu entrar numa coisa nova e me achar lá dentro. É como se eu me visualizasse fazendo aquilo. Eu às vezes vou para uma reunião, às vezes vou para algum lugar, e dentro da minha cabeça eu vou pensando nisso. Um exercício de visualização. Tem filmes aí do Ayrton Senna, onde ele faz isso muito bem. Ele senta no carro de Fórmula 1 e ele fica visualizando antes da corrida começar. Ele está concentrado, e eu já vi entrevistas dele falando isso. Ele não está concentrado, ele estava visualizando a pista. Cada marcha, cada velocidade, cada curva, cada reduzida, ali naquela hora, ali pensando. E aí aquilo fazia, ele só repetia. É quase como se fosse um ensaio mental, né? Mental. Então, treino mental. Exato, eu fazia a mesma coisa. E hoje ainda faço a mesma coisa. Eu tive um desafio muito grande, sabe, Ricardo, com o Ben, que é o nosso filho mais novo. O Ben hoje tem 15 anos e ele é autista. O Ben, ele precisa que as coisas sejam combinadas com ele antes da gente fazer. Então, olha só, né? Tem uma questão da rotina, né? Cara, Deus não te dá um peso maior do que você pode carregar. Não dá. Ele vai te dar a carga certa. E você vai conseguir. E eu falo que lá no nosso caso, para nós, né, para a família, e para ele também, é a carga correta. Deus deu a carga certa. Essa visualização me ajudou a conseguir preparar todas as coisas que a gente vai fazer com o meu filho hoje. Eu e a Silvana, a gente pensa com ele o que vai fazer, como vai ser. Nós vamos sair assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ser aquilo. Você vai usar o sapato tal. Você pode ver um filme no celular, ou um desenho, ou uma coisa. Então ele começa a juntar coisas que calçam a mentalidade dele para poder suportar um ambiente desconfortável. Quando você é autista, é complexo isso. E quando a gente é vendedor, vamos tirar o assunto do autismo, e vendedor não é autista, não tem nada a ver isso daí, mas a mente humana precisa calçar as situações. Então, a melhor dica que eu posso dizer, dica do rico, anota aí, né? A dica do rico é o que a gente põe lá na internet todo dia. A dica do rico, para quem não é vendedor e é técnico dessa área, visualiza como vai ser a venda. Cada detalhe, pega um papel em branco e começa a anotar. Eu vou começar por aqui, eu vou falar tal coisa. Se o cara disser isso, eu vou fazer tal coisa. Começa a montar um diagrama. Vocês são bons nesses negócios de processo. Como se fosse um fluxograma. Um fluxograma. Se acontecer isso, if and else, né? Se tal, se der assim, vai ser desse jeito. Começa a montar, puxa a seta. E aí você prepara cada uma das suas reuniões. Cada processo que você vai fazer, eu preciso captar investidor. Não é fácil captar investidor. Não é fácil. E, infelizmente, eu tenho a notícia para dar para todo mundo. Quanto mais você crescer, mais você vai ter que investir. E mais você vai precisar de investidores. Porque o melhor dinheiro do mundo é o DOP. O Robert Kiyosaki diz isso no livro dele, né? No Pai Rico, Pai Pobre. É o DOP. Dinheiro de outras pessoas. Não que você não tenha que pôr o seu, mas quando você trabalha com o dinheiro de outras pessoas, você gera conexões. E é muito legal trabalhar conectado. Eu, por exemplo, nos lançamentos que eu faço, eu ensino isso nas mentorias que eu faço, como que eu boto o meu produto no mercado? Eu não tenho dinheiro, e a maioria não tem, mas tem uma boa ideia. Primeiro você estrutura o comercial disso, né? Mas o importante é você contar com bons investidores. Como captar esses investidores? Aí é o segredo do negócio. E aí nessa área de vocês, a captação do investidor é fundamental. Eu construo só com o meu dinheiro, não é? Tem bastante gente que fala isso, né? Tem. A gente até fala sobre essa questão do dinheiro, né? Você tem 4 tipos de dinheiro. Olha que louco, né? Mas como assim 4 tipos de dinheiro? Tem um barato, um médio, um caro e um muito caro. E qual é o muito caro?
É o teu. É o seu. É o seu, viu, cidadão? E tem mas gente que fala dinheiro, que, pô, o dinheiro, mas... o dinheiro do cliente é o mais barato, né? Como que eu vou usar o meu dinheiro e o meu dinheiro é o mais caro, né? Ele é o mais caro porque você é a pessoa que sabe trabalhar com essa questão do dinheiro, né? E o seu cliente, o seu parceiro investidor, ou seja, a pessoa que está do outro lado ali da mesa, né? Não necessariamente ele sabe fazer aquilo que você sabe, ele depende de você para realizar aquela tarefa, aquela atividade, e inclusive multiplicar o capital dele, né? Mas essa área de construção tem uma coisa legal também que eu acho. A maioria dos investidores, dos incorporadores, dos construtores, são pessoas que não fizeram isso porque agora eu não sei o que fazer, eu vou fazer isso. O cara se prepara para isso. Não. Não? O cara não, vai na orelhada ali, vai que vai. Vamos pegar aqui o exemplo. Vou pegar um terreno aí, vou construir 5 casas, é assim mais ou menos? Tem muita gente. Tem. O Grande ABC aqui tem um registro dessa magnitude, vamos dizer assim. Por quê? Aqui é muito comum essa região ser conhecida pela quantidade de indústrias que tem aqui na região, né? Tem. Então, os anos 60, 70, 80, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo, Diadema, Mauá, o Grande ABC aqui, a Grande São Paulo por si, é uma região que fomentou muito a questão da indústria. No final dos anos 90, muita gente começou a se aposentar. Início dos anos 2000 ali, meu pai, por exemplo, foi um deles. E essa galera recebia na época o tal do pacotão. Não sei se você chegou a ouvir esse termo. Lembro. Indústrias falavam assim, eu preciso demitir uma quantidade X de funcionários, criava lá um PDV, né? Era um PDV, Programa de demissão voluntária, né? E era o tal do pacotão que era assim, tinha lá 100 vagas para serem demitidas, para você sair. O meu pai, eu lembro que ele fez isso em 98, né? E aí essa galera pegava uma grana, que era... Aí abriu um restaurante. Os 30 anos de aposentadoria dele, a FGTS, não sei o quê, mais a multa, férias, não sei o quê, eu sei que aquilo dava uma quantidade X de dinheiro. Muita gente fez isso, abriu comércio, abriu restaurante, abriu um monte de coisa, e muita gente veio para a construção civil. Eu tenho clientes que a gente atende aqui até hoje, né? Que são caras que começaram assim. Então o cara, o que ele fez? Ele pegou esse pacotão dele de demissão, ele recebeu um valor X, ele comprou um terreno e fez uma casa. Do jeito que ele conseguiu. Meu Deus. Aí vendeu essa casa. E não sabe nem se ele conseguiu ganhar dinheiro ou perder, né? Não sabia, não sabe dizer. Aí ele ganhou lá um dinheiro na mão que ele recebeu e falou, vou fazer outra. Aí fez mais uma. Aí conseguiu vender. Aí agora ele tem dinheiro para fazer 2 casas. E aí ele volta lá e compra mais 2 terrenos e faz 2 casas. Constrói as 2 casas na mesma pegada. E vende. E de 2 virou 4, de 4 virou 8, 8 virou 16, 16 virou 32. Uma construtora. Hoje o cara assim, muitos deles acabaram se mantendo ali vamos dizer assim, num padrão X de quantidade de unidades por ano. Então, eles não subiram muito porque eles viram que para que eles pudessem virar uma construtora de volume, teria que ter um comprometimento que eles nem querem ter. Então, para ele, se ele faz ali 30, 40 unidades ali no ano, ele está bem. O resultado dele está ok, ele consegue ter um carro legal, ter uma casa bacana, ele vive bem. Viaja, ele vive bem, então ele se mantém ali agricultura de subsistência. Isso. Então, só que o que aconteceu com esse tipo de situação? São pessoas que elas chegaram num ponto da profissão e estagnaram ali. A profissão de incorporador. Né? Não estou dizendo se o cara é arquiteto, engenheiro, não é esse o ponto. E hoje o Incorpora Comigo é para levar esse cara para o próximo nível. Para pegar esse cara e fazer com que ele consiga expandir e escalar o negócio dele. Bacana isso. Porque às vezes o cara não acabamos de falar isso, né? Eu frequentei a faculdade e a gente não aprendeu a vender. A gente aprendeu a fazer prédio. Mas você sabe que não tem faculdade de vendas. Talvez, então. Não tem. Talvez esse cara, ele não fez a faculdade
aprender a fazer prédio, mas ele aprendeu a vender. Enfim, porém, como que ele vai conseguir escalar se ele vender e não tiver como entregar? Que esse é outro problema da venda também, né? Se você vender e não conseguir entregar ou não entregar aquilo que prometeu, também vai gerar no mínimo uma discussão. É complexo, né? É complexo. Então, assim, a nossa proposta do Incorpora Comigo é essa. É você pegar esse cara e, olha, meu amigo, você já chegou bem até aqui, mas tem mais. Legal. Tem mais. Legal, Além disso, tem mais. Legal. Vamos atravessar o rio, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que você não vai molhar o pé, não estou dizendo que você não vai ficar gripado, que a água não está gelada. Que às vezes, né, não tem aquela brincadeira, pula na piscina que a água está gostosa. Você né? Pensa no empreendedorismo nesse formato, né? Vem comigo aqui, né? Vamos fazendo. Você vê o cara dentro da água, você fala assim, ele tá lá curtindo a piscina, né? Quando o cara pula, a água tá gelada, né? Verdade. Mas a gente quer, o Incorpora Comigo quer ajudar esse cara. Ele já começou, ele já iniciou, ele não é um cara que iniciou do zero, ele tem a história dele, como ele começou, e ele entendeu que agora, para ele poder escalar o negócio dele, ele precisa conhecer mais e fazer melhor. Legal. Até para a questão da venda que a gente está conversando aqui, né? Legal. O que eu sempre falo muito em relação ao mercado imobiliário. E a gente pode até citar alguns casos aqui que eu não tenho problema nenhum em citar nomes das empresas, porque são empresas que eu admiro, né? E respeito muito o trabalho delas. A gente não para nunca para falar mal de ninguém. Exato. Mas é gostoso falar mal dos outros. É gostoso. Mas não vamos fazer isso não. Melhor não, né? Mas assim, o mercado imobiliário, né, eu acho que ele ainda não acordou para alguns movimentos da internet. Ele ainda não sabe usar. Eu vou fazer um paralelo bem recente. Não quero entrar na polêmica do tema, mas você vai entender como eu enxergo isso. Legal. Vamos pegar o caso do Pablo Marçal, que se colocou como político. Pablito. Pablito. Se colocou como político, porém, a máquina que ele é em relação às mídias sociais, ele expôs o quão ineficiente os políticos são em relação às mídias sociais. Isso ficou assim visível. É indiscutível o quão máquina ele é em relação a como é que eu uso as redes, me posiciono e faço isso, como é que eu posso dizer, essa máquina trabalhar a meu favor, em comparativo aos demais, que ainda estão lá amarrados ao status quo antigo, né? TV, propaganda eleitoral e não sei o que. Verdade. Guardadas as devidas proporções, o que eu quero dizer é que o mercado imobiliário, ele é esse político antigo. Com certeza. Ele depende ali de uma máquina X, que ele aprendeu a fazer daquele jeito, e as redes sociais estão aí, e eu me incluo nessa busca, e aí agora vocês vão entender por que eu disse que o Ricardo está aqui para me ajudar, e ele agora é nosso mentor também. Eu sempre uso esse exemplo de como é que eu vou ser uma banana azul no meio de um mar de banana amarela, né? Todo mundo é banana, todo mundo conhece a banana, todo mundo sabe que a casca dela é amarela. Como que eu vou ser uma banana azul, né? No meio desse... E é aí que eu acho que o mercado imobiliário ainda falha. Quem é o nome que eu vou citar aqui, porque eu gosto do trabalho deles, e que é uma empresa que, de uma certa maneira, ela começou a mudar um pouquinho isso. É a Patriani. Sim, trabalha direitinho. Que é uma empresa daqui, da nossa cidade, é vizinho nosso. É daqui? É daqui. Não sabia, não. O escritório deles está a 600 metros da gente. Legal. E eles mudaram um pouco essa coisa da experiência do cliente. Eles investiram na experiência do cliente, e não só na venda, né? Porque a venda, num primeiro momento, é troca, mas num segundo é experiência. Quando você faz uma garagem, por exemplo, para carro elétrico, né, onde o cara tem a tomada ali, você está pensando em alguma coisa diferente. Se você bota uma horta dentro de uma obra, né, dentro de um empreendimento, interessante, né, principalmente empreendimento pequeno, então, tem uma série de coisas que você pode agregar. Agregação de valor, é moda, tá? Mas é a tendência, né? Não dá para não seguir a tendência. E é interessante você tocar nesse ponto.
eu entendo que existem várias formas de você conseguir tráfego para o teu negócio. Eu acho que no fim do dia, né, o que o pessoal espera da internet, da rede social? Tráfego. O cara quer que venha gente da internet procurar o empreendimento dele, certo? Sim. A internet é muito melhor do que a TV, do que o rádio. Eu comprei muita mídia ao longo da vida. Mídia na Globo, mídia na Rede TV, mídia na Gazeta, mídia na Record, mídia na SBT. Eu comprei muita mídia para os meus clientes. Ganhei muito dinheiro com isso também. Mas com o passar do tempo, eu comecei a acreditar mais na internet. Eu fiz meu primeiro site, cara, em 1996. Faz muito tempo. A internet estava começando no Brasil, mais ou menos? Começando, 92, né? Eu sei que eu, na época, assinava um serviço da IBM de acesso à internet por um BBS e eu pagava $1 por minuto de internet. $1 por minuto no cartão de crédito. Tanto que eu lembro quanto tempo eu demorei para fazer meu primeiro site. Eu demorei 2.500 minutos, porque eu gastei $2.500 no meu cartão de crédito. Caramba! Para fazer um site. E foi meu primeiro prejuízo empreendendo. Porque eu investi na época quase $2.500, fora o meu tempo, né? E cobrei $1.000 pelo site. Então já comecei tomando na cabeça. Né? Caramba! Mas já foi arrojado, porque eu queria em 96 já era ainda estava... Estava começando. É. Começando. Em 2007 foi o primeiro ano que eu fiz 7 dígitos com tráfego pago. Eu investi R$41 mil em tráfego pago, palavras patrocinadas no Google, e eu consegui uma receita de quase 2.700.000. Uau! Então, o que eu quero dizer? A internet não é uma coisa que aconteceu agora. O digital está vindo lá de trás. Eu sou da primeira fase. Tem gente nova que sabe muita coisa que eu não sei. Eu tenho para quem me conhece sabe que eu tenho muito carinho assim por tudo que eu aprendi com o Conrado, né? Conrado Adolfo. Ele é fantástico. E ele tem uma frase que ele fala assim: quando eu cheguei era tudo mato, né? Era mato. Era por aí. E a gente chegou nessa época, né? Mas eu passei a entender que o grande sucesso, Ricardo, estava em aprender rápido. Que é uma coisa que o Pablo Marçal fala. Ele fala, cara, eu não sei muito disso, mas eu aprendo rápido, me explica. Eu aprendo rápido também. E aí, quando eu estou olhando para esse mercado, né, eu entendo que hoje o jogo da internet é o jogo do tráfego. O Marçal conseguiu tráfego para os votos. Ele conseguiu atenção e tráfego. Basicamente, quando você fala de tráfego digital, você tem algumas maneiras de conseguir. Posso enumerar aqui, se você que está assistindo aí quiser anotar, é legal. Primeiro deles, tráfego pago. Esse é fortíssimo. Pagou, ganhou. Garantido. É garantido. O bom do tráfego pago é o seguinte, você paga R$1 para pegar um cliente de 30 anos e colocar dentro do seu empreendimento. Específico, né? Específico. Eu quero famílias de 30 anos com um cachorro para colocar no empreendimento no bairro do Ipiranga. Pronto. Match. Tráfego pago faz. Segunda forma do tráfego, que eu gosto, tá? Tráfego orgânico. Isso daí é o seguinte, você divulga, escreve material, posta na internet, daqui a pouco as pessoas começam a vir procurar. Terceira forma de tráfego que eu acho que é boa demais, tráfego de influência. Inclusive você me falou isso. Não é isso. Traficou de influência, trafegou de influência. Trafegou, deixa bem claro, né? O tráfego de influência é sensacional, porque você começa a gerar conexão. Então, eu tenho um raio de influência, Ricardo tem um raio de influência, você que está assistindo a gente tem seu raio de influência, conecta aqui, vamos trocar. Que inclusive, volta aqui a câmera, inclusive, hoje eu vou assistir essa aula sobre tráfego de influência, que ele puxou minha orelha semana passada. Assistirei hoje, está programada para hoje essa aula. Boa. Mas existem outras formas de tráfego. Então, existe uma marca de relógios de Estocolmo, chamado Daniel Wellington. Se eu não me engano, Daniel Wellington. Está na aula. Isso aí. A Daniel Wellington, ela tem 4,4 milhões de seguidores no Instagram. Uau. E ela vende relógios de 200 euros. São relógios baratos. Pô, 200 euros é barato.
Barato. 200 dinheiros. Eles nunca botaram dinheiro no tráfego pago, nunca fizeram tráfego orgânico, nunca fizeram nada. Caramba. Só marketing de influência. Então eles pegam influenciadores locais de determinadas regiões e essas pessoas divulgam. Um post tem lá 800 curtidas, 400 curtidas, não é nada muito grande. Só que aquilo vai gerando tração. Artistas locais que têm, por exemplo, uma imagem bacana, eles fazem um relógio, eles fazem uma joia com aquela informação do cara e lançam micro-regiões, influenciadores, pequenos influenciadores, nano-influenciadores. Você fica querendo pegar lá o Pablo Marçal para ser seu influenciador, quer pegar o Ratinho para lançar seu produto, quer não é assim? explodir de uma vez, né? Não dá, o Carlinhos Maia, não dá, cara, esses caras são grandes. Começa com os pequenos. E marketing de influência se constrói com quem trabalha junto com você. Pô, vou lançar um empreendimento, legal. Ó a dica do rico aí para você. Ó. Dica do rico. Como é que você lança um empreendimento num bairro X? Conecta com as pessoas mais famosas daquele bairro. Com o cara do mercado, com o cara da padaria, com o cara não sei o quê. Usa o tráfego pago para poder impulsionar isso daqui. Usa o marketing de influência. Vai lá, cola cartaz. Pô, mas isso é físico. Em 2017, a grande onda que estava acontecendo nos Estados Unidos chamava-se Phygital. O físico digital. Entendi. E aí, isso não veio para o Brasil por causa da pandemia. Você acredita, Ricardo? Como é que é? O Phygital não pegou no Brasil por causa da pandemia. Porque demora um tempo. Bom, eu sei que você gosta muito de música. Sim. Quando a gente era garoto, saiu um disco novo do Van Halen. Demorava quanto tempo para chegar aqui, né? 3, 4 anos. Sim. Isso ainda acontece nos grandes movimentos de inovação digital. Não chega na hora. Demora um tempo. E nesse tempo nós perdemos uma onda aqui no Brasil chamada Phygital, que é a união do físico com o digital. Imagina a experiência. Você passa na porta de um empreendimento, ao invés de você ter uma foto do empreendimento, pô, vou dar essa dica aqui de graça, hein, cara? Anota essa aí que essa é forte, hein? Vai lá. Testa aí, você vai lançar um empreendimento, você deixa tudo branco na frente do investimento, do teu empreendimento, tudo branco. Põe só um QR Code ali. Mais nada. Só um QR Code. Não escreve nada. Gatilho da curiosidade. Você vai saber todo mundo que leu, de onde a pessoa é, quanto tempo essa pessoa ficou no site, porque o QR Code vai te levar não para um WhatsApp, né? Uhum. Vai levar o cara para uma landing page, com experiência, com vídeo. Investe na landing page. Tagueou o cara. Tagueou o cara, já era. A hora que você pegou o e-mail dele, ou o pixel do Facebook lá, pegou esse tráfego do cara ali, o meta tags do Google pegou isso daqui, aí, meu amigo, é assim, ó. Como é que a gente pode dizer? Pescou no aquário, praticamente, né? Aqui o aquário, ó. Físico para o digital. Entendi. Agora, a grande tacada, se você criou uma jornada do consumidor. Com certeza, com certeza. Agora, quando você pega ele no digital e traz para o físico, é sensacional. Você trabalha o seu marketing de forma que traga o cara para o seu empreendimento. Ó, eu falei só de 3, tá? Eu falei tráfego pago, orgânico e o tráfego de influência. Existem outros 2, que eu não vou contar. Para quem quiser, conecta aí com o Ricardo. O Ricardo conta que ele vai assistir a aula. Pode pôr na pergunta? Pode. Você responde? Deixa eu colocar aqui. Então bota aí, ó. O negócio é o seguinte, ó. O cara vai assistir uma aula e ele vai saber sobre 5 formas de fazer marketing. Vamos colocar aqui. Tráfego digital. 5 formas. 3 eu contei para vocês. 2 o Ricardo vai contar. Então você bota aí no comentário, quero saber as outras 2 de graça. Aí o Ricardo vai mandar uma mensagenzinha para você, explicando. Pode ser assim, cara? Pode. Então pronto, é interação, cara. Interação. Estamos criando aqui ao vivo não, porque o podcast é gravado, mas estamos criando uma situação de jornada do consumidor e uma relação físico com o digital. Tem que agregar. A exemplo do que você acabou de citar. Tem que agregar, mas essa ideia do empreendimento é boa, não é? Pô, legal pra caramba. Pô, bacana. Você gasta uma nota, cara de criação, tal, tá, põe tudo no digital. Bota só o QR Code ali. Mas isso que você falou é uma coisa interessante, porque eu pouco tenho visto isso. Isso é Phygital, tá? Isso chama-se Phygital. Não, mas além disso que você falou, a coisa de conversar com os influenciadores locais, pensando do ponto de vista do dono da padaria, aquele simpaticão que conversa com todo mundo, o dono do mercadinho, o dono do açougue, quem mais? Não sei.
pessoas que têm alguma relação com o público e público que vá lá rotineiramente, né? Talvez Sim. um pequeno mercadinho, uma açougue, uma padaria, uma farmácia. A gente tem que aprender a inaugurar as coisas também, né? Cara, mas aí isso é legal, porque é pensar fora da caixa, né? Você vai lá e vai conectar. Eu sempre digo para quem tem negócio local, e eu acho que um pequeno empreendimento de construção civil, né, para moradia, é um negócio local essencialmente. Então imagina, você põe um pino e você fala assim, eu quero ser o cara mais famoso numa região de 1.500 metros. E geralmente, no caso do empreendimento, a maior parte do que você vende é para pessoas numa área de 1.500 metros daquele empreendimento. Correto? Não, na grande maioria, sim. Eu estou falando porque eu pesquisei. Sim. Porque é uso próprio, é ascensão social. Existe uma teoria disso daí. E é muito legal. Nesses 1.500 metros você tem que ser o cara mais conhecido, aí você vende. Vende tudo. Pensa o seguinte, como é que você vira o cara mais conhecido num raio de 1.500 metros? Primeiro você tem que virar o mais conhecido da rua, não por dar dor de cabeça para quem está morando ali, né? Porque obra sempre dá dor de cabeça, é normal. Tem barulho, sujeira e tudo mais. Mas, pô, fica o cara mais conhecido daquela rua, depois do quarteirão, depois daquele pedaço ali, ó. Depois você pensa no bairro. E você, que é um empreendedor, é a pessoa que vai fazer isso. Não é o teu cara do digital, não é o cara de vendas, não é ninguém. Você é o dono. Antigamente, como é que funcionava? Na nossa geração aqui, cara, a gente pensava assim, a empresa é impulsionada pelo dono, certo? Uhum. Então isso não é mais assim. Hoje inverteu, né? Inverteu. Hoje é o dono puxa a empresa. Ele não empurra, ele puxa. Por quê? Porque ele vai na frente. Então assim, você comprou aquele terreno ali, vira o cara mais conhecido daquele pedaço. Vai tomar café nas padarias, conhece as pessoas, já leva um panfletinho, começa a divulgar, começa a falar, chama o cara, conhece, inaugura a obra, inaugura o stand, inaugura o empreendimento. Isso daí vai te tornar conhecido. Você pode pegar um outro terreno mais próximo e fazer outro. Você já é conhecido lá. Faz sentido, porque, por exemplo, às vezes o cara que mora ali na região, o filho vai casar, ele quer, o filho quer ficar por perto para, de alguma maneira, cuidar dos pais ou ajudar eles, seja filho ou filha, né, não importa. Ou às vezes a pessoa que já é, né, adulta e tal, e os pais estão de idade e quer trazer os pais para perto. Sim. E você vai construir um edifício que tem uma questão de mobilidade, acessibilidade boa, acesso, com certeza. Elevador, rampa, enfim, soluções que às vezes você precisa e não tem na sua casa, porque a sua casa é um sobrado e tem uma escada, tem às rampa vezes um sobrado para garagem. de 30 anos, 40 anos, né? Exato. É interessante, faz sentido. Faz. Você vai levando aquilo que você tem. Porque assim, não se resolve virando um personagem. Não se resolve chamando lá o Bottini, por exemplo. Eu já fiz projeto com o Bottini, né? Baita vendedor. Bottini. O Bottini, né? Inclusive um abraço para ele, faz tempo que eu não falo com ele, cara. É monstrão. Ele é monstro, um cara sensacional. Mas não adianta você chamar o Bottini para vender teu empreendimento. Porque você vai pegar o cara que é o garoto propaganda e vai investir em mídia. Não adianta. Você tem que gastar com mídia. Agora, se você elimina o garoto propaganda e você é o garoto propaganda, eu não estou falando para você ir para a internet gravar vídeo, dancinha. Isso daí não adianta também. Virar o TikToker das dancinhas. Eu vi outro dia um rapaz falando de marketing. Você pode pegar aqui o seu violão, tocar aqui, e aí você toca o seu violão, as pessoas gostam da sua música e depois elas compram o que você quiser vender para elas. Você tem 1.000 pessoas, 2 querem comprar aquilo que você tem. Tá, mas não tem muito sentido. Uhum. Né? Para mim não tem muito sentido. Mas eu acho que você pode criar associações entre as coisas. E essa é a grande sacada, né? Eu acho que quando você se tem um negócio local e você se conecta com as pessoas da região, então o resultado vai ser diferente. Não tenha medo de bater porta a porta, falar com as pessoas, né? Não estou falando de tocar campainha, mas aí nos comércios, nas pessoas conhecidas do bairro. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, se você acha que essa coisa do 1 a 1, realmente ir lá apertar a campainha do cara, isso ainda é eficiente hoje?
ou não? É uma coisa mais de massa? Tem uma coisa que é uma diferença, Ricardo, que é o eficiente e o eficaz. São duas coisas diferentes. O que é o eficaz? É aquilo que dá certo. Porta a porta é eficaz? Sim, é eficaz, você acredita? É eficaz, mas é eficiente? Não. Porque você vai ter que trabalhar muito, suar muito para poder chegar lá. A eficiência tem a ver com a possibilidade de você escalar, de você gastar menos tempo, de você trabalhar menos aquilo e ter mais resultado. Quer dizer, então É taxa de conversão. Você precisa usar bem as ferramentas que você tem para alcançar a maior quantidade de pessoas possível, e para isso aqui hoje é o carro-chefe, né? Tá todo mundo aqui dentro. Eu costumo dizer uma coisa, que assim, você conhece um homem pela caixa de ferramentas dele. Ixi, a minha tá bem empoeirada. Ela tá usada? Tá usada. Ela tem muita ferramenta diferente, isso mostra estrada. Agora, se o cara tem aquela caixa de ferramentas, sabe, bonitinha, arrumadinha, ilustradinha, esse cara aí não sobe nem para trocar a lâmpada. Não tem nem pó na ferramenta dele. Você entendeu? Então, assim, a minha caixa de ferramentas começou há 25 anos atrás, quando eu casei. É a mesma até hoje. Então, imagina como é que é. Eu tenho 3 kits de chave de fenda diferentes que eu perdi, me roubaram, né? Eu perdi furadeira. Isso aconteceu com você. Total. Então, o ponto que eu quero dizer, a tua jornada comercial como empreendedor tem a ver com usar tudo. Nem tudo se resolve com martelo. Você tem que ter chave de fenda, fita isolante, entende? Sim. Então, essas coisas todas você vai ter que colocar dentro do teu mix. Então, tráfego pago, porta a porta, plantão, panfletagem, tudo funciona, porque na parte de incorporação, a venda de imóveis, panfletagem na rua funciona. Ah, não funciona tanto. Pergunta para o cara que fica no farol. Ele tem a crença, porque algum dia já deu certo. Sim. Existem coisas mais eficientes do que isso? Sim, com certeza. Lembra lá do QR Code com o outdoor branco? Uhum. Né, o empreendimento branco? Eu fiz um teste num cliente meu. Muitos anos atrás, a gente pegou, 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, nós fizemos uma campanha que ficou muito bonita e muito boa. E eu entendi que ele precisava de uma coisa diferente. E eu estava estudando o QR Code na época, porque era um negócio novo, e eu cheguei com essa peça para ele. Peça aqui elaborada, 15 pessoas na área de marketing dele. Empresa grande. Não vou falar o nome, mas a empresa era grande. E a minha peça que eu fiz, no PowerPoint. Eu tinha um PowerPoint em branco, com o QR Code lá dentro, que eu usei uma ferramenta chamada, vou falar até o nome, Elementor, para quem não conhece. A Elementor é E-Elementor. Bota na legenda aí, Ricardo, pra galera, que é boa essa para gerar QR Code. Vamos colocar. É E-Elementor. E a galera deve ter esse gargalo no dia a dia, porque sempre tem. Sempre tem. Aí o que acontece? Nessa ferramenta você consegue ver quantas pessoas leram, onde leram, quantidade de vezes que leram. Opa, isso aí já é mensurável. Pô, legal, né? Eu gosto mais disso. Então eles botaram o outdoor deles numa avenida principal e o meu na outra avenida. O que aconteceu? A loja, óbvio, né, o empreendimento lá vendeu 15% a mais do que eles estavam imaginando. 15% a mais do que eles imaginavam naquele período. E aí quando a gente foi medir, né, o que tinha sido lido, com os dados do tal do QR Code, com o tempo, com a mensuração, batia com as vendas. O meu outdoor vendeu o que o outro outdoor não vendeu. Então, o que eu quero dizer para você? É que, assim, rastreia de onde vem o cliente. Panfleto dá certo? Dá certo. Tráfego pago dá certo? Dá certo. Peças bem elaboradas dão certo. A Patriane lá anuncia na TV direto, né, na TV a cabo. Belo trabalho, eu gosto muito dos comerciais deles. Eu, inclusive, conheço por causa da TV a cabo, não conhecia eles. Sim. Né? Então, o que você acha de colocar o negócio em vários locais? E, às vezes, custa caro, mas custa menos do que não vender. Esse seria um conceito de omnichannel que o pessoal fala? O omnichannel é atender por vários canais, né? Eu acho que é oferta multicanal. Nesse conceito até cabe, né? Mas é uma oferta multicanal. Não tenta vender só de um jeito. Não tenta vender só de um jeito. Eu tenho um amigo, ele, inclusive o escritório dele era do lado do meu.
ele trabalha com aqueles empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Certo. Você deve ter audiência aí que constrói isso, não tem? Tem sim. Beleza. Esse empreendimento ele é específico, porque assim, tem algumas regras para o cara poder comprar, outras regras para ele poder financiar também, acho que só vende financiado, né? Tô certo? Não. Às vezes, se o cara tiver a grana, ele pode comprar também, mas é difícil, porque é um mercado de pessoas que tem pouco poder aquisitivo. Né? O que aconteceu? Esse cara um dia me procurou, a gente tá tomando um café no prédio, e aí conversa vai, conversa vem, ele pegou e falou assim, eu faço, Ricardo, hoje eu gasto R$500 por mês com tráfego pago. Uau. Falei, poxa, cara, R$500 por mês é muito pouco. Para vender um empreendimento, né? É muito pouco. Falei, quantos você vende? Olha, eu recebo mais ou menos 200 leads por mês. Eu falei, what? Com R$500? 200 leads? Falei, quantos empreendimentos você vende? Eu vendo 2 ou 3. Eu falei, tá, amigo, vem cá, dá um abraço aqui no pai que eu vou explicar para você o que você tem que fazer. Cara, ele estava recebendo muito lead, trabalhando bastante e não vendendo nada. Uhum. O que eu fiz com esse cara? Sentei com ele, conversei e troquei uma ideia. Falei, olha, cara, faz uma coisa. Filtro nenhum, zero, né? Zero filtro. Zero filtro. O que você vai fazer? A partir de agora, você vai trabalhar por período. Porque o Minha Casa Minha Vida, para o corretor, é interessante, porque ele trabalha aí depois ele está terminando aqui, ele vai para outro, depois ele vai para outro. Então o que você tem que fazer? Você tem que montar a carteira de clientes interessados no Minha Casa Minha Vida. Nesse negócio. E aqui embaixo, o que vai acontecendo? Quando você está indo para um empreendimento novo, você já está falando dele. A hora que você chega lá nesse empreendimento novo, você filma ele, mostra ele, experiencia o cliente nisso. A tua audiência vai começar a ver e consumir isso. E aí o que você faz? Tráfego pago na tua audiência, 50%. Tráfego pago na sua não audiência, ou seja, descoberta com esses vídeos falando do empreendimento, para você poder ganhar seguidores. E isso vai gerar o teu negócio. Bom, ele começou no primeiro mês mantendo os R$500, mas fez o que eu disse. Ele vendeu 8. Quem vendia 2, 3? Sim, mas ele recebeu só 40 leads no mês. Só 40. Ele diminuiu a quantidade de lead, mas ele aumentou a qualificação do lead e aumentou a Porque venda. o lead já conhecia ele. Aí ele descobriu que para todos que ele vendeu naquele mês já eram pessoas que conheciam ele. Já tinham falado de outros empreendimentos com ele. Então, qual era o segredo? O relacionamento. Aí, no outro mês, ele tinha mais dinheiro. Aí ele pulou de 500 para 2.000 de tráfego pago. O negócio começou a crescer. E ele começou a ganhar notoriedade. Os stories dele tinham 20 visualizações. Os stories deles começaram a ter 300 visualizações. Bom, resumo hoje. Ele gasta alguma coisa em torno de 30, 40 mil reais por mês. Ele tem 6 corretores que trabalham com ele. Caramba. 6. Ele vende de 15 a 20 apartamentos todos os meses. Todos os meses. É um case, né? Ele é um case, ele não trabalha mais para ninguém. Onde ele chega, ele tem nome e faz o negócio. Então, o que eu quero dizer para a tua audiência? Assim, foi um misto de tráfego pago, dele ser um influenciador. Aí ele começou a conectar com outros caras, ele vai nos lugares, ele tira foto de onde ele está. Ele começou a curtir isso. Isso começou a ser legal para ele. E aí ele cresceu. Aí assim, então é sobre o quê? É sobre aparecer, sobre ter dinheiro, sobre ganhar, sobre vender. É sobre ser bacana para você. Vai ser legal fazer. Né? Eu, por exemplo, estou aqui contigo agora e estou me sentindo super bem. De estar aqui, de estar com o teu público, né? De poder estar com você. Para mim é gostoso, é legal. Fez bem. Eu saí de casa, vim para cá, passar uma tarde contigo. Isso é legal, cara. Será que é legal para o teu cliente? Ir e conversar com você e comprar de você sem pretensão, né? Sem só trocar ideia, só conversar. Conexão, né? O cara tem um sonho. Gente, é o sonho da casa própria, não é isso? É o sonho da casa própria. No Brasil isso ainda é muito forte. Gente, as casas são construídas para os bancos e não para as pessoas nos Estados Unidos. Sim. Aqui no Brasil são construídas para as pessoas. Porque aqui a gente tem que se financiar, né? Não é fácil. Sim. E esse processo de crescimento do mercado imobiliário brasileiro passa por ter profissionais competentes construindo, fazendo as coisas direito, profissionalmente, né? E passa por áreas de vendas que funcionam. Sim. Porque tem que abastecer a máquina, né? Deixa eu até fazer uma observação aqui, ó. A gente aqui é o escritório, né?
É isso. E a gente trabalha com obra, mas essa obra não é nossa. Tá bom? Provavelmente você ouviu algum... E ele tá batendo mesmo, né? Gosta de bater. Né? Acho que é o vizinho nosso aqui, que eles estão mexendo aqui. É obra. É obra. Obra é isso o lugar, é o podcast certo para ter batida de obra. Né? Inclusive, a gente vai... esse aqui, como a gente falou, é o primeiro que a gente está fazendo em formato de bate-papo, de podcast e tal. Quem está acostumado a ver o Incorpora Comigo, vê as nossas lives de quarta, muito conteúdo técnico, muito técnico, como a gente estava falando. Muito técnico. Mas agora a gente quer começar a inserir e colocar isso aqui como bate-papo para você conhecer pessoas, trazer novas experiências. Pessoas como o Ricardo aqui, como o Xará, né? Que, como ele falou, eu também estou bem feliz aqui, tô curtindo demais a nossa conversa, né? De poder gastar, entre aspas, né? Investir um tempo aqui em troca de experiências, de conhecimento, e específico na área, por exemplo, dele, que é de vendas, né? Que é o que cara, a minha dor, com certeza, é a de todos os outros que trabalham nesse mercado, porque a exceção daqueles que nasceram, por exemplo, no setor comercial, como quase foi o seu caso, você se identificou ali. Mas tem a dor também, viu, Ricardo? Tem a dor, todo mundo precisa vender. Sim, quando você não vende um produto ou serviço, você vende a sua hora. Alguma coisa você vende, e às vezes você vende mal. Tem um exercício que eu faço com o pessoal que participa. A gente lança 1 ou 2 por ano. Esse ano aqui a gente fez uma só. É uma imersão de vendas. É um bicho diferente, dura 3 dias. Né? Um jantar e depois 2 dias na imersão. É bem diferente. E aí tem um exercício que eu faço com o pessoal, que é o seguinte: quem vende, respira. E quem respira, vende. Então, você tem problema com venda? É engraçado, o cara vai para uma imersão de vendas e ele acha que ele não tem problema com venda. Eu tenho problema com vendas, todo mundo tem problema com vendas. Quanto mais você vende, mais problema você gera também. Sim. Então, venda e problema é uma coisa que anda junto. Né? Você acha que vendendo mais você resolve seus problemas, na verdade não, você vai aumentando problemas. Talvez você possa criar mais problemas. Né? Mas lá na imersão, o que a gente faz? Fala, você quer saber se você pode viver sem... Todo mundo respira aqui? Aí todo mundo respira. Respira. Então tampa o nariz agora. Quanto tempo você aguenta sem respirar? Com o nariz tampado? Ninguém aguenta muito tempo. Que empresa aguenta sem vender muito tempo? Nenhuma. Se você parar de vender agora... não, eu vendo porque depois aí eu construo, depois eu vendo de novo. Isso aí não vai dar certo. E todo mercado sabe disso. Você pegar as grandes incorporadoras aí, né, Ricardo? Sim. Os caras, basicamente, eles têm máquinas comerciais gigantescas. Eu atendi alguns deles. Eu não vou falar o nome, mas são empresas muito grandes. Pegando até esse exemplo desculpa te cortar, Claro. de empresas muito grandes e tal, eu tenho notado alguns movimentos de que as empresas elas estão investindo muito na tecnologia, a gente chama de SDR, né? Sim. Aquele primeiro atendimento ali, tira dúvidas e qualificação do lead e tal. O que você pensa a respeito disso? Cara, eu acho que isso é muito bom, mas você tem que criar primeiro a máquina de vendas, né? Como é que funciona a máquina de vendas? Ela funciona assim, você no topo, imagina um funil, tá? Aqui no topo você tem o que eu chamo de aquisições. Então, por exemplo, você pode ter um podcast, é uma forma de adquirir cliente. Você pode ter tráfego pago, é uma forma de adquirir cliente. Marketing de referência, opa, contei um, hein? Mas não vou contar como é. Mas marketing de influência, por exemplo, é um marketing interessantíssimo. É funil de aquisição também, você está adquirindo. A hora que esses caras convertem, ou seja, levantam a mãozinha e falam, legal, como é que é esse negócio? Aqui começa a jornada de vendas. Então, é normal e deve ser assim, gerar leads de 2 perfis diferentes. Acho que vocês podem anotar aí porque é interessante. Olha lá. O MQL e o SQL. Tem até sigla. Tem, marketing é ciência. Né? Marketing é ciência. O MQL é o marketing... Eu vou anotar. Anota aí. MQL, Marketing Qualified Lead. É o lead qualificado de marketing. O MQL, ele precisa só de uma coisa para ser lead. Ele tem que estar no perfil. Então, por exemplo, vamos dizer que você está vendendo apartamentos.
de alto padrão. Opa, apartamento de alto padrão. O cara tem que ter uma renda acima de 50 mil reais. Tá. Tem que estar bem claro quem é o cliente, para quem você vai mostrar, como você vai mostrar. Perfil. Enfim, é aquele cara. Esse é o MQL. Esse é o cliente mais fácil de conseguir. É o lead mais fácil de conseguir. Por exemplo, meu amiguinho lá do Minha Casa Minha Vida. Pessoas com baixa renda e desejo de ter uma casa própria. Opa, CLT. Opa, ou de emprego por opa. Tem o limite de renda mínima e máxima. Está aqui. Onde está a baixa renda? Onde está? Eu moro no bairro do Morumbi. Na minha rua construíram um apartamento Minha Casa Minha Vida ali. Enorme. Dificuldade extrema de vender. Extrema. Por causa do nome do bairro. Extrema. É um prédio gigantesco, 4 blocos. Extrema dificuldade. Não tem um mercado perto. O mercado mais próximo está quase a 800 metros. Não dá. Não vai vender. Errou o lugar. Ah, mas ele comprou barato. Terreno no Morumbi é barato, né? Então, pode não dar certo. Mas aí o primeiro ponto, voltando ao meu amiguinho lá. MQL, Marketing Qualified Lead. Segundo tipo de lead que você pode gerar, chama-se SQL, Sales Qualified Lead. Esse é o ouro em pó. Esse é o melhor lead que você pode ter. Como é que é? É ouro em pó. Ouro em pó, meu amigo. Repete aí, por favor. É o ouro em É pó. o SQL? SQL, Sales Qualified Como é que Lead. escreve sales? Não é só eu que Sales. S-A-L-S. S-A-L-S. Sales é venda, né? Isso, venda. Sales Qualified Lead. 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 L-E-A-D. Lead. Tá, primeiro você então qualificou e depois você vendeu para esse lead qualificado, é isso? Não. Não? Olha só, eu consigo através do marketing gerar MQL e SQL. O que acontece? O MQL é barato e vem em alto volume. O SQL é caro e vem em pequeno volume. Quando você está começando, você acaba tendo um erro de interpretação. Você acredita que todo lead tem que ser SQL. E não precisa. Não precisa. Ele pode vir como MQL e não como SQL. Você pode trabalhar um lead MQL, qualificá-lo e descobrir na peneira se eu consigo colocar ele aqui nessa qualificação. Isso é qualificar o lead. Quem faz isso? Olha só que interessante. O SDR faz isso. Vai entregar o ouro. Não! Meu amigo, o SDR, o Sales Developer, ou seja, o cara que desenvolve vendas, é o cara que pega MQL, filtra e bate se ele é SQL. Mas eu não disse qual é a diferença entre o MQL e o SQL. O MQL ele só está no perfil. O SQL ele está no perfil em momento de compra. Anota isso. É o cara que está... Momento de compra. Se eu encontrar um lead que é SQL, por exemplo, que tá no perfil, beleza, ele é MQL. Agora, se ele tiver no perfil e tiver em momento de compra, ele é SQL. Entende? Então, você pesca na aquário. Primeiro é o perfil e depois é o momento de compra. Momento de compra. Porque é isso que vai economizar o teu comercial. Todas as empresas de construção civil, todas as incorporadoras que investirem nesse modelo, Ricardo... Perguntas de qualificação vai dizer se o cara está ou não está. Claro, você tem que descobrir se o cara está em momento de compra. Por exemplo, que horas são agora, Ricardo? 16h39. Excelente hora para tomar um café com bolo. Concordo. Não é? É o horário do cafezinho com bolo. 4h30, 5 horas, cafezinho com bolo. A gente vai descer lá embaixo e comer um café com bolo. Daqui a pouco, vamos? Fechado, já. Descer lá embaixo é meio feio, né? Pleonasmo vicioso, né? A gente vai descer daqui a pouquinho e tomar um café com bolo. Então, assim, eu sou o perfil, eu gosto de café com bolo. Estou no horário que se você me oferecer meio-dia, eu não tomo. Cafezinho com bolo, 4h30, 5 horas, 5h30. Meio-dia, a nossa cabeça está regulada para outra coisa. O momento é outro. Almoço. Né? É lógico. Então, entenda isso. Você faz a propaganda e recebe não leads qualificados em momento de compra. Isso não vai rolar. Você traz leads no perfil. E o teu marketing é que faz isso. O teu comercial, o SDR, faz a qualificação desses leads. Entende se ele está no perfil mesmo. Se não tiver, descarta.
pior coisa é você tentar vender para alguém que não é teu perfil. Você vê, ó, isso que você falou é uma coisa interessante, porque assim, uma das grandes reclamações que eu vejo da parte dos corretores é o tempo de tomada de decisão do cliente. Sempre se falou que o tempo de tomada de decisão é longo. Não é. Mas, se eu sei aplicar exatamente esse exercício que você falou, onde eu consigo entender o momento de compra dele, não que eu vá jogar esse cliente fora, mas a minha abordagem com ele vai mudar. Vou te contar um negócio, aí realmente, não posso falar de quem foi o santo, tá? Quem é o santo, vou contar um milagre, que é a história de uma grande construtora de São Paulo, que vendia alto padrão. Quando eles me contrataram para a gente desenhar a jornada do cliente deles, eu falei assim, apartamentos de alto padrão, na época, hoje são apartamentos de alto padrão em São Paulo, a partir de 4, 5 milhões, eu entendo que começa o alto padrão, e aí não tem... Para a realidade de São Paulo. Né? Para baixo disso, são apartamentos muito bons, mas ainda não são alto padrão. Tá? Pelo menos, não sou eu quem digo isso, quem diz são as construtoras. A partir de 4, 5 milhões considera-se alto padrão, início. Né, que hoje vai com imóveis prontos, né, Ricardo? Entre 4 e 5, pelo que eu acompanho, até 25 milhões, é onde mora o alto padrão, outro altíssimo padrão, é outro papo. Outro jogo. Outro game. Mas como é que você vende um apartamento de alto padrão? E foi a jornada que eu desenvolvi para esses caras, e eu acho que para vocês aqui é muito legal. Você tem que descobrir o seguinte. Primeira coisa, o comprador de um apartamento de alto padrão não vai largar o imóvel dele, ele não tem que vender o dele para comprar o teu. Ele não está no sufoco, né? Ele não vai vender o dele para comprar o teu. Então assim, isso aí não existe. Outro detalhe, geralmente o cara chega, um self-made man, né, como a gente, um cara que saiu, foi trabalhar, não é herdeiro, e venceu, conquistou na vida, o apartamento de alto padrão dele é, em média, o 5º ou 6º imóvel que ele compra. O 5º ou 6º que ele compra. Não que ele tem, mas que ele compra. Ele já morou num pequenininho, depois morou no outro, depois morou no outro. Já fez aquela ascensão social dele. 5º ou 6º imóvel. Aí é alto padrão, porque ele vai comprar o que ele não precisa. Ele vai comprar o que ele quer. É como alguém que vai comprar um Porsche. A Porsche traz em média 800 carros para o Brasil por ano. Pronto, falei o nome de um cliente, mas é mais ou menos assim. Não, mas você deu uma referência de que, cara, tem 800 não unidades. Não é para todo mundo. Não tem 5 milhões. Um Porsche em 2010 custava 1/3 do preço do que custa hoje. Não é por causa da inflação. Ele realmente subiu de padrão. O Rolex cada vez é mais caro. O Rolex é um produto alto padrão. Não é um produto de milionário, é um produto de alto padrão. Né? Eu falo, Rolex é relógio de empresário. Relógio de investidor é Patek Philippe. Então, assim, você vai ter que ver os sinais desse cliente. Primeiro, olha que interessante, ele não vai vender o imóvel dele. Se ele falou que vai vender o imóvel dele, descarta, você não vai vender para ele. 2, ó que legal, é o 5º ou 6º imóvel que ele compra para morar. Outro detalhe importante, não olha para como ele está vestido, olha para a tranquilidade dele. Ele realmente está fazendo algo que ele tem prazer em fazer. A aparência não necessariamente está amarrada ao alto padrão, não. A condição financeira dele. Não, a condição financeira de menos, que ele pode ser herdeiro. Sim. Eu estou vestido aqui como empresário, meu amigo. Você está vestido como empresário. Como se tivesse startupeiro hoje em dia. E é legal, assim. É bacana, é o estilo. E tem a ver com o que você está fazendo. E cada pessoa vai se vestir de um jeito como quer, na hora que quer. Agora, o cara que é herdeiro não tem mais compromisso com isso. Ele é herdeiro. Herdeiro não é empresário nem investidor. Um investidor não compra imóvel de alto padrão. Essa é outra parte da ficha. Porque o cara não vai empatar um dinheiro tão grande num imóvel para alugar. Colocar tudo num local só, né? Jamais. Outro dia um amigo falou assim para mim, né? Falou, poxa, eu queria 50 pau no banco, o banco não me dá. Aí o outro tava junto, virou, pô, se eu tivesse 1 milhão, eu te dava 50 pau, né? Eu te prestava. Eu olhei para ele e falei, cara, se você tivesse 1 milhão, você não emprestava 50 pau para um. Você emprestar, fazer 1.000 empréstimos de R$1.000. E daqui 2 meses você teria 2 ou 3 mil, porque aqui é Brasil. Aí depois você dava o dinheiro pro cara. Fala, me paga quando você puder, porque você é amigo.
quebra o galho para ele, né? Ajuda o amigo. Não empresta dinheiro, ajuda o amigo. Então, qual que é a jogada, né, desse imóvel? Você criar um checklist para poder entender o estágio do cliente. Porque o SDR no alto padrão é extremamente importante, porque ele vai filtrar mais ou menos isso. Com perguntas muito bem feitas. E aí o cara vai até o imóvel. Porque a maior parte do atendimento hoje é no WhatsApp. Então vamos dizer que você considera que essa automação que a gente tem hoje como qualificação de cliente, ela é fundamental, mas a gente precisa dessa pessoa que vai ter essa leitura desse cliente. Exato. Bot, automação, inteligência artificial são coisas totalmente diferentes. Você botar um bot que atende no WhatsApp é fácil. É porque hoje tem se defendido muito a ideia de que o robô trabalha 24 horas, de que ele não pede férias, que ele não cansa, que ele não dorme, que ele não sei o quê. Mas ele não substitui o olho no olho, ele não vai conseguir entender essa coisa da roupa. O corretor de imóveis nunca vai acabar. Pelo contrário, eu estava assistindo um seriado daquele canal I. Aquele canal é ótimo. Para você ver bobagens, ele é maravilhoso. É a caixinha do nada. Eu acho que a TV ela serve para duas coisas, né? Ou para instruir ou para emburrecer. Então eu gosto de assistir coisas para instruir, tipo o History Channel da vida, né? Mas eu gosto de coisas para emburrecer. O reality dos iates lá, e gosto de um reality que é aquele $1 Million Listing, que é dos corretores milionários. Esse eu não assisti, vou dar uma olhada. É sensacional. É realmente para você... Você aprende muito, mas também você fica bem burro com essas coisas, né? Que canal que é? É no Entertainment. Nós estamos fazendo um comercial de graça aqui para vocês. Eles vão lá e assinam um blog, assinam a mentoria, vai alguma coisa. Mas olha que legal, Ricardo, o que aconteceu com eles. Eles pegam as casas e vendem no altíssimo padrão americano. Casa de $1 milhão, $2 milhões não é negócio para eles. Eles pegam a partir de 6, 7 milhões. Bate com o nível investidor, batem com o nosso nível alto padrão. Isso é alto padrão lá em Los Angeles. É alto padrão. O alto padrão lá é alto padrão aqui. Um apartamento lá no Cidade Jardim custava acho que 3 ou 4 milhões quando lançou. Hoje custa 15, 20. Tem apartamento de 60 lá, não é? Não sei se estou falando besteira, o pessoal bota aí, mas... Cara, como pode? Porque o negócio está em evolução. O Brasil está crescendo, gente. A gente tem problemas, mas a gente vai crescer. O mundo está crescendo. As coisas estão acontecendo. E a gente tem que continuar nessa brincadeira, sabe, Ricardo? E aí, assim, onde entra o SDR, né? Toda essa conversa para falar do SDR. Entenda, faça propaganda e capte leads MQL. Ou leads de marketing, pessoas do perfil. Filtra com o SDR e aí você vai ter o Sales Qualified Lead. Esse vai para o corretor. Porque é o seguinte, gente. Pensa no maior jogador de todos os tempos do Brasil. Eu costumo sempre contar essa história, para mim, tá? Para mim, de todos os tempos. Foi o Evair do Palmeiras. O Evair, lá nos anos 90, lembra dele, cara? Cara, acho que eu lembro. Pouco, assim, mas... Você é corintiano, você lembra. Sabe por quê? O Corinthians eu sou um corintiano sem vergonha. Cara, o Corinthians jogava com o Palmeiras. O Evair botava 2, 3 para dentro. Toda vez, né? Cara. Todo jogo. Ele não conseguia dar boa entrevista, sabe? Não era um cara que tinha uma presença. Mas o cara recebia a bola e botava dentro do gol. O corretor de imóveis é o cara lá, cara. É o centroavante. Você tem a obrigação do time é dar a bola na mão ou no pé do cara que vai marcar o gol. O Romário não perdia uma, cara. E ele tem que saber que ele é um fazedor de gol nato. Ele existe para isso, ele é uma máquina de fazer gol. O corretor de imóveis, pelo menos os que eu treinei ao longo da minha vida, e foram muitos. Cara, o segredo nosso no treinamento de um corretor de imóveis é transformar o cara numa máquina de fechar negócio. Não tem talvez para ele. Que voltando lá atrás, eu anotei aqui, você falou pra mim que 95% é mentalidade, quer dizer, claro. É o cara ser a máquina. Mas pensa o seguinte, a empresa é uma máquina de vendas, concorda? Sim. Se eu comecei aqui no tráfego, nas influências, nos influencers, na propaganda de TV, no rádio, na panfletagem, na visita dos homens do supermercado, do tiozinho da padaria, não é assim? Sim. Tudo isso aqui, quem faz? O dono faz. O dono. O serviço de dono é a boca mais alta do funil. Aí você desce. Quando você desce, você tem a conversão. Aí está no marketing. Trazendo.
Traz. SDR, vem, qualifica. Só dá lead na mão do corretor de imóveis que esteja no perfil e no momento de compra. Toda vez que você der um lead no perfil, mas não em momento de compra para o seu closer, que é o fechador, né? Que é o corretor de imóveis, você está perdendo tempo. Está jogando dinheiro fora. Pois é. Tá aí uma boa coisa para o mercado imobiliário se aprimorar, né? Tem alguma dificuldade em relação a isso, sim. O cara te atendeu, Ricardo. Você ligou no empreendimento. O cara disse, eu sou o corretor aqui da XP empresa, tal, não sei o quê, incorporadora. Tá errado. Esse cara não pode ser o corretor. O cara que atende ali, oi, tudo bem? Eu sou representante da área comercial aqui, eu trabalho com a parte de atendimento, recepção de cliente, relacionamento com o cliente, relação com investidores, tá? Queria entender um pouquinho melhor a sua necessidade, o que o senhor está querendo fazer, papapá. Esse cara não vende. SDR não vende. SDR qualifica, pô, isso é importante, hein, cara? Ele é o... Bota aí, ele qualifica... Ele é o lateral esquerdo? Ele é, cara. É o que vai jogar a bola lá pra Cara, ele é o Cafu, velho. Ele é o Cafu, ele é o Roberto Carlos, entendeu? Ele é o Messi até. Que pega a bola e bota lá no pé do cara pra marcar. Põe no pé do cara pra marcar, né? Literalmente, bola na cabeça na pequena área. É gol, cara. Na cabeça, na barriga, no peito, na coxa. Vale de todo jeito. É só pôr pra dentro. É o cara que vai pôr na área. É isso. Então, ó, SDR não vende. Se você pensa, SDR vende. SDR não vende. No mercado imobiliário, SDR não vende. SDR não vende e SDR agenda. Ele vai agendar o contato com o corretor. Porque o corretor é importante. O corretor tem as grandes informações. O corretor tem a melhor tabela do empreendimento. O corretor tem o desenho certo para você comprar dele. O corretor vai viabilizar isso para você. O corretor vai construir o sonho junto com você e vai concretizar o teu sonho. Ele conhece os bancos, ele conhece os empreendedores. Ó, posso dar uma dica? Uma dica do Mais uma. Vamos dizer que você está assistindo esse podcast aqui e você não tem uma incorporadora. Você não tem dinheiro para investir, não tem nada. Você vai montar um plantão de venda só. Se você captar clientes no perfil e for nos incorporadores e oferecer a esses incorporadores os leads ou os clientes já interessados em comprar, ele vai botar na mão do corretor. Só que você só vai entregar o lead que está no momento de compra. Você segura todos os qualificados, trabalha todos aqui, operação comercial. Trabalha todos os qualificados aqui e bota lá dentro. É isso, Ricardo. Cara, isso é uma coisa que não existe no mercado imobiliário, nem. História em história. Alguém que, vamos dizer assim, foque 100% na operação comercial nesse formato, não tem não. Você pode montar isso aí dentro da sua empresa. Sim, é muito mais fácil. Vamos deixar é mais barato. Sim. Mas se alguém estiver assistindo e quiser montar um negócio desse aí, baita ideia. Show. Cara, fantástico. Não tenho nem o que falar a respeito desse nosso bate-papo aqui. Muito legal. Eu tô tendo uma experiência pessoalmente sobre a mentoria do Rico. É isso. E queria que você falasse um pouquinho para quem estiver acompanhando aí o nosso podcast. Olha aí, incorpora comigo. A mentoria do Rico, como funciona, claro, como te encontra. Claro. Obrigado pela oportunidade aqui de poder falar. Então, você que está aqui assistindo a gente nesse podcast, se quiser saber mais, acessa lá o meu site, afabricadevendas.com.br. Lá no meu site você vai ter informações, ou senão você vai lá no Rico Gimenez Oficial no Instagram, tem tudo. O que a gente faz? Eu faço basicamente 4 coisas com você. Eu te pego do ponto A, te levo até o ponto B. Então eu vou descobrir o que você faz, eu vou descobrir qual é o teu desejo de onde está e vou te levar na jornada até lá, entendendo como você faz isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tenho e que posso te ajudar tenho o caminho de como fazer isso, porque já fiz várias vezes. Terceira coisa, sei esse caminho e vou percorrer ele junto com você. Quarta coisa, que eu acho que é legal, Ricardo. Sensacional. Eu tenho os amigos que entendem tudo sobre isso. Tá aqui o Ricardo aqui, tô eu aqui, ó. O Rico e o Rico.
E o Ricardo é o Ricardo. O relacionamento aí. A gente tem relacionamento e vai levar você na melhor porta para poder construir essa operação comercial. Network, muito em voga. Muito network. Muito network. Imagina o meu network conectado com o teu aí. É enorme. Então, vamos tratar disso daí. Acessa lá, fala com a gente. Ricardo, obrigado da oportunidade, meu amigo. Show muito de obrigado. bola. Cara, brigadão. Adorei demais. esse esquema aqui de podcast, cara. Cara, ficou Essa cadeira é bate-papo, muito confortável, cara. tranquilo. É. Nós tivemos até um efeito sonoro de obra aqui. Tivemos. Involuntário. A gente tá falando de obra aqui. Mas é obra. Não tem muito o que acrescentar. Inclusive, uma das ideias nossas é a gente vai fazer um podcast em obra, para mostrar o dia a dia da obra, com direito a apoio e tudo. Mas aí é para um outro dia, né? É isso. Mas, cara, brigadão mesmo por ter Obrigado, vindo meu até amigo. aqui, por esse bate-papo. Tamo Você junto. que acompanhou aí, ó, entra lá nas redes sociais do Rico Gimenez para conhecer mais sobre o trabalho dele. Aqui embaixo também na descrição nós vamos deixar lá o incorporacomigo.com.br, as redes sociais todas como Incorpora Comigo, você consegue encontrar todos os dados e todas as informações a respeito do nosso hub de soluções para o incorporador brasileiro. Tá certo, meus caros? Cara, obrigado para vocês aí, obrigado e até a próxima. Valeu!